Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando a nossa apostila de abril e essa explicação está na página 4. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre radiciação. Eu sei que essa não é uma matéria nova para vocês, só que a gente sempre tem algo a acrescentar e uma coisa a mais para estudar. Então vamos lá. Aqui nós vamos aumentar as nossas quantidades de raízes. Aqui nós temos uma raiz enésima, quando eu tenho um índice maior do que 2. Então, eu posso ter qualquer número aqui. Raiz enésima de A é igual a B. Como que eu sei o contrário? Se eu pegar B, fazer uma potência elevando B a N, eu vou encontrar A. Não entendi, professora. Tudo bem. Então, vamos lá. Numa raiz, ela é separada em vários termos. Dentro, o símbolo chama radical. Este símbolo aqui. Lembrando que este número tem que estar dentro da casinha. Ele não pode estar fora. Então, vamos lá. Aqui é o radical. Este aqui chama-se radicando. Este número aqui em cima chama-se índice. E o resultado chama raiz. Como que eu leria isso aqui? Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Então, qual é a raiz cúbica de 27? 3. Por quê? Se eu elevar 3, este 3, ao cubo, como que eu resolveria isso aqui? 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, eu encontro o valor lá de dentro. Então, nós não estamos mexendo só com a raiz quadrada agora. Tá certo? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Raiz sexta de 64. Que número elevado a 6 é igual a 64? Aqui, ou você decora alguns, ou você vai por tentativa. No caso, aqui o resultado é 2. Porque se eu fizer... O resultado é somente 2, viu, gente? Não é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e nem 2 elevado a 6, não. Tá certo? É somente o 2. Se for para explicar, você vai falar que 2 elevado a 6 resolve-se como? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Que nós encontramos aqui. Nós temos mais alguma especificação da nossa raiz. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 9. Lembrando que quando não tem, ela é raiz quadrada. Ela seria representada pelo número 2. Tá certo? Mas quando é raiz quadrada, eu não preciso colocar o número 2. Mas eu preciso saber que seria o número 2 aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Isso mesmo. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. E agora, e a raiz quadrada de menos 9? Automaticamente, vocês respondem quem? Menos 3. Só que se eu fizer menos 3 ao quadrado, como é que eu vou resolver isso aqui? Menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 3, 9. Ué, mas eu queria que fosse menos 9. Ah, professora, então coloca mais em um deles. Mas se eu colocar mais em um deles, eles não serão iguais mais. Então, isso aqui é porque não existe. Não existe raiz quadrada de número negativo. Eu vou escrever um E ao contrário
e cortar. Raiz quadrada de número negativo não existe. Agora, vamos para este exemplo aqui. Raiz cúbica de 8. Quem é? Quem vezes ele mesmo 3 vezes vai dar 8? O 2. Porque 2 elevado a 3 é 8. Vamos rever? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. E raiz cúbica de menos 8 é diferente da raiz quadrada. Por quê? Porque aqui eu vou repetir o menos 2 quantas vezes? 3. Então, vamos observar. Não vou nem colocar o resultado aqui ainda não. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Deu menos 8. E aqui os 3 termos foram iguais. Então, existe sim uma raiz cúbica de número negativo. Então, o que a gente pode dizer? Na verdade, quando o meu índice for par, só vai existir se o meu radicando for positivo. Então, quando aqui for par, só vai existir uma resposta se o meu radicando for positivo. Se o meu radicando for negativo, ele não vai existir. Mas se o meu índice for ímpar, a raiz vai existir sim, tá certo? E ela vai depender. Se ele for par, a resposta minha vai ser... se ele for positivo, a minha resposta vai ser positivo. Se ele for negativo, o radicando, a minha raiz vai ser negativa. Isso tudo quando o índice for ímpar, tá certo? Agora, mais um acréscimo ao conhecimento de vocês. Uma potência com expoente fracionário. Não tenham medo de frações, tá ok, gente? Eu sei que tem gente aí, quando vê fração, treme na base. Então, vamos lá. Como que eu transformaria? Aqui eu só estou pedindo para vocês transformarem, tá ok? Transformar esse número com expoente fracionário, essa potência com expoente fracionário, em uma raiz. Primeiro que a base vai vir para dentro da raiz. 7. O numerador, ele vai virar expoente do 7. E o meu denominador vai virar o índice da minha raiz. Então, em palavras com as palavras que vocês usam, o de cima vai vir para cá. O de baixo vai virar o índice. Então, o que eu tenho agora? Raiz cúbica de 7. Agora, nós vamos fazer o inverso. Transformar a minha raiz em uma potência. Então, vamos lá. Eu já comecei escrevendo 9 aqui, porque o radicando vai virar a minha base. Então, vamos fazer o contrário. O que estava dentro da raiz, ele foi para onde? Para cima, para o numerador. Então, o que está aqui dentro, ele vai vir para o numerador. O índice, ele vai vir para onde? Para baixo do denominador. Então, vai ficar quem? 2 sobre 5. Então, a minha potência é 9 elevado a 2/5. Por último, só para fixar, sem colocar as setinhas. Vamos lá. Quem vai ficar aqui dentro da minha raiz? 2, isso mesmo. Qual vai ser o índice da minha raiz? 2 também, porque é o que está no denominador. Qual vai ser o expoente deste 2? 7, porque ele está no numerador. Agora, vocês vão fazer o exercício para fixar tudo isso aqui que eu expliquei. Qualquer dúvida, mande mensagem para mim. Até a próxima aula.